dia a todos. Falar de indústria 4.0 em medicina, em saúde, é realmente um challenge bem interessante, porque, devido à sua heterogeneidade, muito se escuta, muito se pensa a respeito, mas qual que é a efetividade disso? O que a gente começa a ver é que todo mundo, quando a gente pergunta, nós da indústria perguntamos para alguém qual é o conceito de saúde 4.0, seria a indústria 4.0 para a saúde. Muito fala, não, nós estamos muito avançados, nós estamos muito evoluídos. Tá, onde? Em alguns silos. Isso é uma coisa interessante. Não estou dizendo que ela é boa, estou dizendo que ela é interessante. A medicina, por si só, é um pouco complicada para a gente conseguir trabalhar de uma maneira efetiva, mas ela tem impacto. Que tipo de impacto? Impactos positivos e impactos negativos. Os senhores, como financeiros, quando olham esse quadro, imaginam que falam, estou vendo uma oportunidade gigantesca na minha frente. E sim, ela existe. Esses são dados do mercado americano, porque a IBM utiliza dados os que têm a maior acurácia possível para fazer as suas projeções, todos os seus investimentos. Então, para que vocês tenham na cabeça, o mercado de saúde americano é algo em torno, vai ser o ano que vem, algo em torno, em 2021, perdão, algo em torno de 8 trilhões de dólares. Isso só nos Estados Unidos, isso só US, onde 2 trilhões disso, 2 trilhões vão ser desperdiçados, mais ou menos. Como isso? Imagem em testes desnecessários, estudos de imagem desnecessários, a variabilidade do cuidado na oncologia, que esse é outro tema muito sensível. Muito em life sciences, como a gente estava falando, o que a gente chama de clinical trial matching, as drogas que a gente está tentando desenvolver e acabam não dando certo, muito de fraude. Sim, cybersecurity é importante, segurança do dado médico é importante, e muito mais importante do que vocês podem imaginar, para que vocês tenham ideia, no mercado negro, o dado médico é o dado mais caro que existe. Ou seja, roubar os seus dados de saúde vale mais do que roubar um dado do seu cartão de crédito. E, obviamente, no tratamento de doenças crônicas. População, todo mundo aqui falando que a população está envelhecendo, a população nos aspectos econômicos, sim, é a realidade, mas tem um pequeno probleminha. Ela está envelhecendo com saúde? Resposta é não. E não é só o reflexo das gerações antigas que tinham um número maior de tabagistas com uma carga tabágica grande, você tinha um número maior de pessoas com patologias que elas não conheciam. Sim, isso é um fato. Mas o que mais está acontecendo? Fora os fatores exógenos que a gente está exposto, pela evolução de tudo que a gente come, tudo que a gente metaboliza, como o seu corpo processa isso, mais aspectos psicossociais, isso faz com que a gente, sim, envelheça, e sim, envelheça sem saúde. Aliado a isso, para prejudicar um pouquinho mais, nós não fazemos healthcare, nós fazemos sick care. A gente trata sintoma, a gente não trata saúde. Então, quando vocês vão no médico, quando nós vamos no médico, que a gente está? Eu estou no médico porque eu tenho isso, porque eu estou com tosse, porque pouco se faz de prevenção, e de prevenção com cuidado. Desse número enorme, algo em torno de 360 bilhões podem ser minimizados através de IT, através de tecnologias muito ligadas à tecnologia de informação, onde se espera que 150 bilhões, milhões, você consiga minimizar utilizando a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma partezinha pequenininha da indústria, mas que ela tem grandes aplicações na indústria de healthcare. Indo muito de tendências, quais são as maiores tendências de inteligência artificial na saúde? Então, a gente tem os robôs, cirurgias robóticas, que, obviamente, elas, não só machine learning, não só o aprendizado, mas como o médico consegue
ser mais preciso na variabilidade das pessoas e da patologia, porque a patologia não é uma entidade única, ela varia de pessoa para pessoa, em intensidade, grau, etc. Enfermeiras virtuais, detecção de fraudes, processos automatizados e diagnósticos preliminares. O que é diagnóstico preliminar? Diagnóstico preliminar é o que nós não sabemos que existe, que os médicos não sabem que existe e que estão aí em algum lugar. Por isso existe uma obsessão de algumas pessoas, na qual eu me incluo, é do seu dado médico. O que existe já no seu prontuário eletrônico que poderia te dar algum indicativo que você tem ou vai ter alguma determinada patologia e que você, com isso, conseguiria ter uma qualidade de vida melhor. Quando eu digo qualidade de vida melhor, estou dizendo qualidade de vida, sim, melhor, mas todo esse ecossistema de saúde que está envolvido nisso. Desde o seu custo de pagamento de plano médico, desde a remuneração do profissional de saúde, seja ele médico, paramédico ou não, e de toda a cadeia suplementar que aí se envolve. De um modo bem claro, existe muito desperdício na saúde. Ok, vamos aumentar a auditoria. E o processo de auditoria na saúde é fácil ou não? No modelo de saúde que nós temos no Brasil, diferente de outros países, onde você ou paga antes e tem direito às coisas A, B ou C, ou tem um acesso universal, que são poucos países que você tem isso, ou você trabalha num esquema de payers. Ok. No Brasil, como nós trabalhamos? Nos três. Nós temos o SUS, que deveria ser um sistema único. Ele é um sistema universal de saúde, ele só não é 100% eficaz. Nós temos as entidades privadas, nós temos os payers, e dentro dos payers, cada payer trabalha de um jeito. Então, como eu pago um procedimento A, B ou C? Depende. Do quê? De cobertura e elegibilidade. Fica fácil, né? Então, você imagina que você sabe que você tem um convênio, que você tem direito a fazer uma tomografia computadorizada, mas você não sabe se você é elegível ou não. Depende, você entrou pelo pronto-socorro? Legalmente, sim. A gente começa a esbarrar em aspectos de legislação em várias coisas. A legislação da saúde é extremamente complicada. Nós temos várias leis frágeis que se apoiam em resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal. Não tem poder de lei, mas uma resolução acaba trabalhando com uma lei. O que isso no processo de auditoria acaba acontecendo no dia a dia? Se examina algo em torno de 60%, 70% de tudo que se considera suspeito, ou suspeito não só absolutamente de fraude, mas alguma coisa de desvio. Dessa parcela, 8% a 10% você tem uma intervenção positiva, dizendo, ok, encontrei alguma coisa que poderia ser melhor, ou encontrei alguma coisa que não era usual, e todo o resto se perde. Então, nós temos um desperdício de tempo e de dinheiro. Utilizando a inteligência artificial, especificamente na auditoria, a gente consegue separar realmente o que não é usual, porque dentro desse universo enorme, de uma variabilidade extrema, de cada indivíduo ser tratado de uma maneira diferente. E aí entra um outro problema. Como a gente sabe que um indivíduo é um indivíduo? Nos Estados Unidos, quando nasce alguém, recebe um Social Security Number antes de ter nome. Minha filha chamava Baby Girl Matoso, nos Estados Unidos, e já tinha Social Security Number. Legal, no Brasil nós temos CPF. Tá bom, quantos de nós aqui, por volta dos 40, 40 e pouco, já viram que o CPF era cancelado? Às vezes, a própria União fazia isso. Se não entregou o imposto de renda, cancela o CPF. Nós não temos um paciente único no Brasil. Então, a partir daí, a inteligência artificial, rodando seus algoritmos, ela agiliza um processo de identificação do que é usual, do que não é usual, ajudando as pessoas nos processos de intervenção e no que é sucesso ou não. Obviamente, você precisa ter uma mudança de comportamento. Igual o que você disse. Não é só skill, você tem behavior nisso. E esse behavior é um grande entrave para a saúde. Eu sinto muito, mas essa é a verdade. A gente tem uma dificuldade de behavior médico. Com isso, a gente tem uma baixa adoção. Se a gente tiver pouca adoção, a gente não tem sucesso. E, infelizmente, isso que acontece. E todos vocês que já foram no médico, às vezes falam, não,
Eu não quero ir nesse médico porque ele é do convênio. E aí? Não, eu vou naquele que custa uma fortuna, que é um médico particular. Com isso, o que nós estamos fazendo? Aumentando esse behavior, aumentando esse comportamento. Infelizmente, é isso que acontece. Para que vocês tenham uma ideia, somente no processo de auditoria, eu poderia ficar falando aqui por horas e horas, mas somente no processo de auditoria, a diferença de uma curva randômica, né, do que seria um randômico, com uma curva de ideal priorização e de priorização utilizada por sistemas cognitivos, aqui está como CS, ela é extrema. Isso é dinheiro jogado fora, é dinheiro que é desviado da atenção primária. Claro que existem algumas grandes apostas para a saúde, onde, obviamente, a gente tem inteligência artificial, Big Data, IoT ligado com a internet das coisas, ligado com medical devices, IMR aqui, Electronic Medical Record, seria os ERPs da saúde, onde, em teoria, seus dados deveriam estar lá, mas como dado por aspectos de legislação no país, não é do paciente, sim da entidade, imagina que você tem todos os seus dados no hospital A e vai fazer um exame no hospital B. Essas coisas não se conversam. Tá? Tudo colocar em cloud é uma tendência para a gente que tem smartphones. Quando você vai para o hospital, tudo bem que, tecnicamente, Hybrid Cloud é a solução para isso, mas você tem uma dificuldade de adesão, de aderência, onde mais de 95% de toda a arquitetura do mercado de saúde está numa arquitetura cliente-servidor. É complicado isso, mas é isso que a gente tem. Então, falando um pouco de um modo bem simples, obviamente, esse não é um evento médico, eu não vou entrar em detalhes médicos, mas quais são as grandes macro tendências? Aqui eu tenho que falar tendências, porque a gente tem tudo que está aqui, a IBM está participando. Mas, de um modo geral, a indústria não está preparada para tudo isso. Então, colocar todas as suas informações geradas por equipamentos, por sistemas médicos, num ambiente de cloud e disponibilizado para toda a rede que possa legalmente ter acesso a essa informação, já é uma realidade, através, obviamente, toda a segurança de blockchain, do ambiente de cloud, soluções específicas para o tratamento do câncer, sim, soluções específicas para o tratamento do câncer, onde o médico consegue ter recomendações do melhor tratamento baseado em evidência, através de uma solução em cloud. E isso é genial. E nós já trabalhamos com isso. Isso é medicina de precisão. A avaliação genômica da célula tumoral. Você consegue fazer uma biópsia e descobrir qual o gene causador para aquele tipo de câncer específico. E aí você toma a decisão se você vai fazer um tratamento, a própria solução te aponta os melhores tratamentos para isso, e o médico pode tomar a decisão se ele vai usar o medicamento para estimular ou desestimular aquele gene causador daquele câncer especificamente naquele paciente, baseado em literatura médica científica. Isso é genial. Temos muita adesão disso? Estamos começando a ter. A tendência é que cada vez mais a gente tenha adesão. E de uma velocidade muito rápida e muito fácil. Agora, imagina você chegar para um médico e falar, eu tenho uma solução que consegue avaliar a sua retina, e eu consigo descobrir que você já tem uma retinopatia diabética antes de você ter diabetes. Ou seja, eu consigo descobrir que você já tem uma lesão que o médico, pelo seu tipo de capacidade, de acuidade visual, não consegue visibilizar uma pequena patologia antes de você saber que tem um sintoma, antes de ter um diagnóstico da patologia primária. O cara infarta na mesa ali. E ele infarta sim. Isso acontece com todos os médicos? Não. Acontece com super especialistas? Também não. Acontece com a maior parte, infelizmente, com a maior parte dos médicos, de um modo geral. Vocês sabem quanto tempo demorou, falando em velocidade de indústrias, o uso do estetoscópio? Antigamente tinha um precursor de estetoscópio que chamava pinar. Você escutava com um negocinho de madeira que você colocava no ouvido. Inventaram o estetoscópio. Legal. 5 gerações. 5 gerações foi o tempo. E sabe qual era a alegação? Não. A minha ausculta é melhor na madeira do que nesse troço de ferro aí. Isso não é ausculto, isso é ruído que se auscultava. Vibração de artéria pulmonar, onde se imaginava que era alguma coisa
correta, por um puro behavior. Claro que os novos médicos são muito mais adeptos à tecnologia, etc. Mas, no final das contas, existe uma barreira até das próprias instituições. Voltando aqui de uma maneira muito rápida, eu só quero colocar um exemplo. Claro que a inteligência artificial consegue ler os prontuários, consegue tirar essas informações, colocar isso de uma maneira mais efetiva, tanto para a indústria, para médicos e para pacientes, que é bem bacana, mas é legal quando a gente vê alguma coisa que traz benefício real para o paciente, como eu acabei de dizer, no tratamento do câncer. Outra coisa muito bacana é o que a gente consegue fazer, e já está fazendo, por exemplo, para pacientes diabéticos que têm bomba de infusão de insulina. Então, legal, a bomba de infusão já é uma maravilha, porque evita o paciente ter que ficar administrando insulina. O paciente ainda tinha que furar o dedinho para ver seu nível de glicose, agora já existem sensores para isso. Colocar os dois para conversar foi um pulinho. O que a gente, por exemplo, na IBM, consegue fazer? O Watson, que é a nossa plataforma cognitiva, conversa com o paciente, dizendo, olha, todo sábado você sai para correr, quando você volta, você come uma salada de atum. Eu tenho que pedir para a bomba de insulina não injetar insulina 3 horas antes de você ter algum tipo de sintoma, como, por exemplo, uma hipoglicemia, e se for, no caso, uma hipoglicemia assintomática, esse paciente pode simplesmente desmaiar na sua frente. Alguém que tem um paciente, algum amigo, parente diabético, tipo 1, sabe qual é o estresse de viver numa situação como essa. Isso é genial. E por que muitas vezes não temos acesso? Nós temos problemas sérios hoje na saúde, como, por exemplo, infraestrutura. Então, você estava falando, vamos precisar muito de internet. Vamos sim, a gente vai precisar muito, porque sem acesso a gente não consegue nada. E voltando aos problemas estratégicos de muitas empresas, muitas entidades de saúde, onde você não tem um prontuário médico. A propósito, muitos a gente não tem médico. E daí a gente volta num outro passo, que é a educação. Como a gente conseguir adoção, ensinar para o médico se ele não tem isso na graduação? Deveria ter também. A inteligência artificial e tudo o que a gente está usando de tecnologia na medicina faz com que substitui o médico, esse não dá para substituir. O papel dele muda. Porque hoje ele deveria estudar 29 horas por dia para ficar atualizado na medicina. Impossível, né? Eu acho que o dia só tem 24 horas. Esse cara tem que viver também. O que essas soluções fazem? Geram mais informação de uma maneira muito concentrada e mais rápida para ele. E para os pacientes, como isso impacta? Tirando aquelas procuras de internet, onde a gente acha que para o tratamento do câncer serve berinjela com cibalena, e vamos voltar para uma coisa que é real e correta. De uma maneira bem simples, esse é o retrato do que a gente poderia ter do futuro, o que seria o melhor da indústria 4.0 para a saúde. Já estamos caminhando. O problema é o acesso. Então, a gente tem isso para uma parcela pequena da população em vários países do mundo. O Brasil não poderia ser diferente, inclusive um pouco pior, onde seus dados estão armazenados de uma maneira segura, gerando insights, com um compartilhamento correto dentro da legislação de cada país e com uma óbvia interação médico-paciente. Tá bom. Obviamente, também, a gente sabe que a IoT está crescendo, os wearables e qualquer coisa de IoT está ganhando muita relevância, muita relevância na medicina, só tem um probleminha, o que é verdadeiro ou não, o que funciona ou não. Então, um wearable que tem batimento cardíaco, pode ter até FDA, ele funciona para alguma coisa? Funciona. Esse é o batimento cardíaco. Ele vai pegar alguma alteração de uma fibrilação atrial? Claro que não. Então, ele não substitui o cardiologista. Para que serve isso? Ele é muito bacana de ter. Então, se você consegue saber alguma coisa muito básica, se você é hipertenso ou não, se você tem uma taquicardia ou não. Aqui só graficamente, como a gente pode, em solução, até no seu telefone celular, ter informações, porque obviamente tudo isso é zero footprint, que você consegue ter benefícios para pacientes, benefício para entidades pagadoras. Eu foquei hoje um pouquinho mais no lado financeiro. Mas, para finalizar, uma coisa muito importante, principalmente no mercado de saúde. Esses são os nossos desafios. As organizações são resistentes
a mudança, sem sombra de dúvida. Não existe, na maior parte dos casos, eu não estou falando dos hospitais top, A, B ou C, estou falando da saúde de um modo geral, incluindo os aspectos públicos. Não existe uma necessidade de negócio claramente definida. Budgets também são muito mal calculados para isso, para que vocês tenham uma ideia. Vocês já ouviram falar da judicialização na saúde, que é quando você tem um medicamento que, às vezes, tem FDA, tem Anvisa, mas o SUS não cobre esse medicamento. Alguém vai lá e judicializa isso. Ou um tratamento muito caro para uma doença, vai lá e judicializa. Ou uma condição que o SUS não cobre, mas vai lá e judicializa. O budget disso, do ano passado, acabou no meio do ano. Tudo que foi judicializado dali, isso é informação pública, tudo que foi judicializado na saúde dali para o final do ano foi desviado do atendimento de saúde básico. Vamos lá, integração de dados, como a gente falou, a tecnologia existe em silos. O melhor cenário é que a gente pudesse trabalhar numa visão real 360, onde a gente teria times multidisciplinares com acesso à informação, ajudando o paciente. Nós estamos caminhando para isso, alguns países estão já trabalhando nesse sentido, com seus modelos de negócio pagando por serviço, e não, ou até por resultados e não por amostragem. Muito focado em doenças crônicas, que é a maior causadora de déficits financeiros para a saúde, e a formação dos novos profissionais. O que são os novos profissionais? Novos skills, novos behaviors, treinamento específico para isso, e até na graduação médica. Obrigado, gente.